que parecia impossível. Quem como Deus? Ninguém. Santo e abençoado dia, povo amado de Deus, filhos amados, sejam bem-vindos a este link, né? Já estão aí na sua casa, já estão aqui na sua casa, porque aqui também é a sua casa. Que maravilha, acordar bem cedinho para falar com vocês e ver vocês. Irmã Edviges, como é que a senhora está vendo? A gente que está vendo a senhora, estou vendo sim com os olhos do coração. Deus abençoe cada um e vamos lá iniciar a nossa formação no dia de hoje. Como blindar a sua família do mal? Tudo que está blindado está muito bem protegido, não é? Ainda pode até atingir e trincar-lhe. Lembra agora daquela imagem de um carro blindado que pode até receber ali alguma pancada, né? Algum acidente, mas vai trincar, mas não vai quebrar, não vai atingir quem está dentro. Eu lembro que numa das formações também passadas aqui na Escola de Oração e Formação, dava esse exemplo comparando o carinho e o amor, como o carinho sendo o transporte do amor. Por quê? Porque o amor é o que é mais importante que o carinho. A pessoa que está dentro de um carro é mais importante do que o próprio carro. Assim, quem está dentro da sua família, quem faz parte da sua família, é mais importante do que a blindagem em si. Porém, não podemos descuidar desta blindagem. Mas qual é a blindagem, irmã Edviges Maria? Essa semana do Cerco de Jericó, nós estamos experimentando, saboreando, né? Só um pouquinho daquilo que vamos... Quando eu faço isso aqui, dá vontade de sentir a quaresma de São Miguel, não é? Porque nós já estamos sentindo que vai ser mais profundamente ainda mergulhados em toda a realidade, aquilo que vivemos de experiência da quaresma de São Miguel. Por isso que nessa semana na Escola de Oração e Formação estamos nessas temáticas aí. Mas olha só, o inimigo de Deus, quando ele quer atingir uma família, quando ele quer fazer o mal, quando ele quer destruir, ele arma ciladas para a alma. Ai, irmã Edviges, lá vem a senhora falar de vida interior de novo. Sabe por quê? Porque a família ela é entrelaçada de um coração para o outro. Família não é família porque tem ali o sobrenome no RG, não. Família é família porque existe uma ligação interior. Existe, claro, o vínculo biológico, lógico, mas existe um vínculo espiritual, deve existir um vínculo espiritual entre todos os membros de uma mesma família. Por que é que nós nos sentimos família? Nós temos, claro, temos a nossa família, alguns membros da nossa família biológica fazendo parte do exército de São Miguel também. Mas a maioria de nós não temos o mesmo sangue um do outro, mas somos família. Por quê? Porque existe um vínculo espiritual. E as famílias são destruídas, as famílias agora biológicas que falam a sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, são atingidas e são destruídas por quê? Porque o inimigo corta, ele vai ali armas ciladas para cortar o vínculo espiritual que existe entre um membro e outro. Então, quando ele quer destruir uma família, ele faz isso. Ele arma ciladas para a sua alma, para perder a sua alma. Armas ciladas para a perdição da alma do seu esposo, dos seus filhos. E aí... Gente, não tem sobrenome que tenha mais valor. Não tem identidade, não tem mais formalidades entre uma família que subsista, que resista. Por quê? Porque o principal foi destruído, foi o vínculo espiritual. E por ser espiritual é invisível. Nós não vemos com esses olhos, vemos com os olhos da alma. Mas se a alma cai numa cilada do inimigo, ela não vai enxergar também mais, ela vai ficar cega. Então, a primeira coisa que você deve prestar atenção para blindar a sua família do mal é prestar atenção na vida da sua alma. Na hora da misericórdia, nós falamos e pedimos muito isso, não é? A vida divina de Cristo em nós. A vida divina de Cristo que é transmitida pela oração. É transmitida pela oração. Então, primeira coisa que o inimigo faz, ele arma ciladas para a alma. Por isso que quando você cuida da sua vida de oração, quando você acorda de madrugada para vir rezar o rosário aqui com as irmãs, né? Quando você tem horário com Deus, você está ali em nome da sua família, alimentando espiritualmente todo mundo. Ainda que eles não estejam aí rezando, você está alimentando todo mundo. Como uma mãe que quando está grávida, passa ali pelo cordão umbilical. Pronto. O vínculo espiritual entre você e os membros da sua família é como se fosse um cordão umbilical, mas é espiritual.
você se alimenta, todo mundo se alimenta junto, não é? Em alguma hora isso vai dar fruto. Então, saber que o inimigo arma ciladas para a sua alma é importante, porque você vai saber como proteger. E aí é importante também buscar a ajuda dos anjos. Para a vida espiritual, precisamos da ajuda dos anjos. Materialmente, precisamos das nossas mãos, dos nossos pés, da nossa razão, dos nossos olhos para enxergar, da nossa boca para falar. Mas espiritualmente, nós precisamos da ajuda daqueles que entendem melhor da vida da alma. Aqueles que entendem mais da vida espiritual, que são os anjos. Carne não luta com o espírito. A nossa carne não luta com o espírito, até porque é fraca. E tem um limite. Mas espírito luta com espírito. Se o inimigo de Deus é espírito, o anjo, que é puro espírito também, ele que vai lutar por nós em nosso lugar, em lugar da nossa família, inclusive a nossa família tem um anjo, eu tenho o meu anjo da guarda, você tem o seu anjo da guarda, os seus familiares, cada um tem o seu anjo da guarda e a sua família tem o anjo da guarda. Então, esse anjo vai lutar por você e com você para defender e blindar a sua família. É por isso que 40 dias ali, aqui com o exército de São Miguel, vivendo a quaresma de São Miguel, com o Instituto Hesed, vai te fortalecer para blindar a sua família de todo mal. Vai te especializar, na verdade, né? Quase com sociedade entre você e o seu anjo da guarda. Né? Os dois ali... na luta, na batalha diária para defender a família em sociedade, né? Lutando juntos, o anjo te instruindo, quase que o teu técnico, né? Eu lembro quando eu fazia karatê, era difícil demais, mas quando eu fazia esse esporte, acho que eu nunca disse aqui, né? Saiu sem querer. Mas quando eu fazia karatê, fui quase cheguei na faixa preta, mas não deu tempo não. Gente, era muito interessante, porque na hora da luta, a vontade é de ganhar. Em primeiro lugar, né? No esporte, no campeonato, a vontade é de ganhar. Eu queria ganhar, eu tinha essa sede, né? E eu escutava meu professor, Ronaldo, lá em Bezerros, ele ficava gritando, né? Chamava meu nome e falando os termos técnicos. E gritando, eu dava um jeito de prestar atenção quem estava lutando comigo e tentava olhar para ele, para ver qual era o movimento que ele estava me mandando fazer. Sempre dava certo, sempre saía campeã das lutas quando eu seguia ele. Quando eu não conseguia ouvi-lo, que ficava aquele barulho, porque ao mesmo tempo ele me instruía e o pessoal da academia tinha torcida também, não dava certo. Então é preciso a gente ouvir apenas a voz daquele que Deus designou para ser o nosso amigo, para ser o nosso anjo, para ser o nosso instrutor, né? Ele diz, a gente faz, é só isso que a gente tem que fazer, não diz para ele o que é que ele faz, né? Então quando a gente desconfia do anjo, não segue as inspirações dele, como às vezes, né, vez ou outra eu não entendia, ou então achava, vai dar certo, não, ele está mandando eu fazer isso, não vai dar certo não. Sempre dava errado. Eu sempre perdia o ponto. Por que estou dizendo, fazendo essa comparação para você? Porque muitas derrotas das famílias, às vezes, é somente por não prestar atenção na voz do anjo da guarda. Quantas derrotas o inimigo deve ter tirado da tua família? Quantas vitórias, na verdade, ele deve ter tirado da tua família? Deve ter roubado. Quantas disputas você perdeu porque não foi o amigo unido ao seu anjo da guarda? Então, existe uma disputa entre o bem e o mal. E o nosso anjo da guarda, ele luta por nós. O seu anjo da guarda, o anjo da guarda da sua família, luta, batalha por sua família. Mas ele fica, às vezes, aí gritando, falando, as coisas coloca na cara, né? Como a gente diz. E você não vê ou vê e não faz. Porque aí entra aquilo que foi a perdição também, que fez com que o pecado entrasse no mundo, a desconfiança, né? Ali Eva desconfiou realmente, será realmente Deus está escondendo alguma coisa, né, de nós? Deus não é tão bom assim? Ou então acho que ele não está tendo uma visão tão clara, não. E aí a gente começa a querer dar um grito diferente do de São Miguel. São Miguel, quando ali na batalha do céu que disse quem como Deus, ele estava dizendo quase que assim, né? Eu não posso não entender tudo que os planos de Deus, mas não tem como ele. Quem como Deus? Se ele está mandando, vai dar certo, né? Se ele está mandando, é assim que vem a vitória. Mas às vezes a gente quer gritar, né? Quem como eu? Né? Quem como a minha sabedoria? Quem como a minha experiência? Já tenho 50 anos de casado, já tenho 60 anos de vida, já tenho 70 não sei de quanto, não sei de quê. E aí vai se enchendo de vanglória, se enchendo de orgulho. Aí é onde o inimigo corta, tolhe, né, as suas pernas e destrói a sua família. Quando se pensa que pela razão apenas se resolve os problemas de casa, quando na força do grito... Gente,
Eu sou ser humano também. Vocês já devem conhecer cada um de nós quando a gente vai partilhando, né? Vão conhecendo os nossos temperamentos, os nossos jeitos também. Quantas vezes, e até hoje, né? A vontade que dá, quando se diz respeitar a família, qualquer situação que nós precisamos ali intermediar, principalmente nós, né, que somos religiosos também, que somos ali a referência da família, a vontade que dá é de pegar assim, chacoalhar e dizer assim: acorda, pelo amor de Deus, será que você não está vendo, está cego? Né, dá vontade de gritar, dá vontade de dizer um monte de desaforo, como diz o Nordeste. Mas tem hora que a gente tem que dar 2 passos, 3 para trás, para poder dar 10 para frente, né? E alcançar aquele resultado que a gente quer. Que é todo mundo, a irmã Maria Raquel estava dizendo aqui no Rosário agora, né? Não quero ir sozinha para o céu, quero ir com todo mundo. Então, peraí, em primeiro lugar está a minha razão ou está a salvação da minha família? Depois que eu garantir a salvação, aí se for o caso, diga as verdades que tem que dizer. Que às vezes tem que dizer mesmo. Mas garantir, né, que aquilo que você deveria fazer para a sua família se salvar, você está fazendo. Se o outro não entra nesse caminho de salvação por escolha própria, é outra história. Como diz também aqui no Nordeste, eu gosto demais do nosso Nordeste, né? É outros 500, né? Se a pessoa escolhe, se ela não quer. Então, você já aprendeu, prestar atenção nas ciladas que o inimigo arma para a sua alma. Aprendeu que sua família tem um anjo. Então, bota ele em sociedade aí com o seu anjo da guarda e o anjo da guarda de cada um. Olha aí, já vai ser no mínimo uns 6 ou 7, né? Lutando por você. E lembrar que é assim que se blinda a sua família. Assim que se protege a sua família de todo o mal. E olha só, eu quero contar uma história para você também de Santa Faustina. Claro, não poderia deixar de falar. Santa Faustina de São Miguel é assim. Hoje eu entendo muita coisa. Entendo alguns caminhos também que Deus vai designando para nós, não é? Mas Santa Faustina e São Miguel, amicíssimos, unidíssimos, né? Santa Faustina tinha grande devoção a São Miguel. Muita devoção, grande e forte devoção a São Miguel. E em um dia de São Miguel, em algum dia dos anos da vida de Santa Faustina lá no convento, no dia 29 de setembro, que é o dia de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, né? Mas São Miguel se destaca, ela viu São Miguel. Mas o que será que São Miguel disse para Santa Faustina? Olha o que São Miguel disse para ela. E aí é onde vai fazer sentido para você do que eu disse até agora, da vida da sua alma que você deve defender e blindar a sua família com amor. No dia de São Miguel Arcanjo, isso está lá no parágrafo 706. No dia de São Miguel Arcanjo, eu vi esse guia perto de mim. Ele me disse estas palavras: recomendou-me o Senhor que eu tivesse um especial cuidado por ti. Fica sabendo que és odiada pelo mal, mas não temas. Quem como Deus? E desapareceu. Contudo, continuo a sentir a sua presença e a sua ajuda. Então, quando nós invocamos e somos unidos, próximos, devotos, imersos em toda a presença de São Miguel, e por isso a quaresma de São Miguel também para você estreitar esses laços, se não são tão estreitos ainda. Quando nós estamos assim, a alma está protegida e se tem força para lutar. Você não pense que a sua família vai ser salva pela força, como diz lá o Salmo, né? Pela força... Não é pela força dos cavalos, né, dos cavaleiros que se vence uma batalha. Não é pela força da sua razão ou pela força da sua palavra, pela força da sua posição, do seu posicionamento, da sua família, não. Isso ajuda, em algumas vezes, em alguns momentos, quando é complemento. Quando vem como complemento. Mas é exatamente por se unir àquele que pode mais, àquele que tem mais força. É pela força da sua alma. Quando a alma tem força, aí sim uma família tem força. Quando sua alma tem força, você tem as palavras também que tocam o coração e que podem provocar uma mudança. Daquelas pessoas que estão dentro da sua casa e precisam se converter, e precisam mudar, e precisam ser reconquistadas também. Às vezes, algumas situações não é transformação que precisa, se precisa reconquistar de novo. Se precisa reconquistar novamente aquelas pessoas. Eu preciso conquistar novamente meu pai e minha mãe para olhar para mim como filho e me amar novamente como amava antes. Eu preciso reconquistar para que eu ame novamente como amava antes. Né? Me doar como me doava antes, me sacrificar como me sacrificava antes. Viver a realidade de família realmente como deve ser.
Então, essa reconquista. E então, a partir daí, Santa Faustina diz assim, olha, depois, fui unida interiormente a Deus. A sua presença, a presença de São Miguel, dominava-me profundamente e me enchia de paz, alegria e assombro. Após tais momentos de oração, eu vejo-me cheia de força, de uma estranha coragem para os sofrimentos e a luta. Nada me assusta. Ainda que o mundo todo esteja contra mim, todas as adversidades atingem-me, só superficialmente, e só tem acesso e não tem acesso ao íntimo, porque lá reside Deus, que me fortalece e enche de si. Vida da alma. Olha aí, quando Santa Faustina saía desses momentos de oração, se sentia forte, profundamente forte e estranhamente, né? Ela diz aqui, uma estranha coragem, ou seja, uma coragem que não é humana, porque aqui a humana não é estranha. Então, é uma coragem estranha, por quê? Porque não é humana, então é sobrenatural. Você consegue enfrentar as lutas da sua vida, da sua família, diferente. Né? É sobrenatural, o sobrenatural dentro de você, que brota de dentro de você. Por quê? Porque lá dentro tem vida e é uma vida cheia de Deus. Se é cheia de Deus, se tem força. Esse parágrafo de Santa Faustina é muito especial para mim e na época em que ainda fazia faculdade também, que já sentia o chamado para a vida religiosa, né? Já tinha mandado uma cartinha aqui para o Instituto. Né? Na época eu não tinha celular, não tinha notebook. Eu mandei uma carta escrita por correio, fiquei na esperança de um mês, né? Não sei quantos dias para a carta chegar aqui, não sei quantos dias para as irmãs ler e se responder, e depois não sei quantos para receber de volta a resposta. E nessa época, já, devido a outras várias circunstâncias que já contei aqui para vocês, também não vou me ater a isso. Em uma determinada época, lembro que rezava bastante. E um dia, estava em casa com a minha mãe, a situação assim, um pouco mais difícil também, materialmente falando, e eu estava tocando violão. Estava cantando a música da Madre Kelly, que se chama Quem como Deus, com esta letra de Santa Faustina. Estava tocando violão, na época já fazia algum tempo que tocava, e tocando e rezando, e estava rezando, né? E pedindo ao Senhor Jesus. Santa Faustina foi odiada pelo mal e ela tinha a ajuda, né, dos anjos. E eu preciso de ajuda, né? Eu quero viver a minha vocação, mas eu preciso de força. Eu já estava também assim, meio, já começando a querer enfraquecer, né? Devido a tantas circunstâncias. E aí a minha mãe me chamou, chateada, né? Porque em casa ficava mais à vontade com relação às vestimentas, tudo. E disse assim, minha filha, como é que eu estou em casa, assim, desse jeito que você está vendo, né? E você deixa entrar a pessoa, deixar entrar a gente dentro de casa? E eu olhei assim para ela, né, sem entender, eu disse, não tem ninguém comigo, não. E ela disse assim, tem um rapaz com você, eu estou escutando uma voz cantando com você. Eu disse, não tem. E minha mãe não acreditou, ela saiu e foi no quarto onde eu estava, na sala, no quarto, assim, próximo ao quarto. Estava tocando violão, estava só o violão, né? Nesse dia eu lembro que ela se emocionou bastante, porque ela viu ali que era um sinal de Deus, para nós, né? Daquilo que eu falava tanto para ela, para termos fé, para termos confiança, né? Daquilo que estávamos vivendo naquele momento. E eu entendi, né? Eu acho que foi São Miguel que cantou comigo, será, hein? Eu não cantava, né? Até hoje não canto bem, né? Eu sempre desafino um pouquinho, mas eu estava rezando, eu queria rezar, tocando meu violão ali. Era na época o meu consolo, era o meu violão. Era tocar, eu gostava de tocar, eu gostava de rezar assim. E ali foi o consolo para mim, o céu está comigo, né? O céu está comigo, porque não tinha ninguém, não tinha alguém cantando. Quem? Eu creio que tenha sido São Miguel, né? Creio eu, pensou o meu anjo da guarda. E assim, eu termino dizendo para você, se una mais a São Miguel, né? Quem sabe ele venha cantar a sua vida com você, quem sabe ele venha, né, o seu anjo da guarda, cante com você, durante a quaresma de São Miguel, a vitória na sua vida, a blindagem da sua família. Cante junto com você, una a voz celestial, angelical dele e de todos os anjos para junto com você cantar, a minha vitória chegou. Deus abençoe muito.